No dia 29 de abril, Netuno e Marte iniciam um novo ciclo, trazendo oportunidades para a gente entender as confusões, ilusões e miragens que vão afetar o campo da ação, da realização e a violência do Rei dos Oceanos. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. E é mais um ciclo, mais uma conjunção se iniciando, que é normal nessa etapa do ano, que os planetas pessoais se encontram com os transpessoais e os sociais, começando uma energia nova. Então o ciclo atual quer dizer que terminou o ciclo anterior e o Netuno pode ter diluído tudo aquilo que estava em andamento até aqui. Porque um dos efeitos dele é essa diluição, ele dissolve, Eu costumo falar que é um doce numa chuva, então aquilo ali vai ser lavado, vai ser levado. Muito daquilo que estava em andamento, ou se pensava que estava em andamento, mais marcante ainda, porque constitui ali uma ilusão, uma miragem, algo que eu falo muito aqui no canal, no campo da ação. Se a coisa não estava sendo feita de fato, aquilo ali pode ter ido embora, pode ter se diluído, se perdido aí na nebulosidade do Netuno. O que a gente vai começar agora é plantar as sementes desse novo ciclo. Entender que a partir da união das forças, a chamada conjunção, a gente tem o potencial de crescimento ali do entendimento, das atitudes, da gente compreender melhor cada vez mais como que nós lidamos com essa energia. O Netuno traz a agressividade para o campo de Marte, para as atitudes, para as ações, ele é violento nesse sentido. Qualquer encontro entre Netuno e Marte, mesmo que seja de aspectos considerados favoráveis, tende a trazer à tona essa agressividade. Isso vem do quê? Isso vem da tradição grega que diz que Marte assassinou o filho de Netuno e Netuno, por sua vez, jurou vingança. Ou seja, toda vez que encontra com Marte, ele tenta atrapalhar, fazer com que os planos se frustrem. Na verdade, ele tenta matar o guerreiro, matar a força guerreira interior, o que o Marte representa. Para lidar com o Netuno, é preciso um entendimento muito grande. É preciso saber que quando lá atrás, no passado, por exemplo, quando se ia navegar no oceano, era preciso se preparar para essa viagem, porque o oceano ali, que tem uma ressonância muito forte com o Netuno, que é representado e muitas vezes regido por ele, pela tradição grega, pelo menos, ele é traiçoeiro, ele é violento, ele é enganador, ele estava ali para acabar com a viagem, para pôr fim à empreitada. Então o guerreiro tinha que estar muito estabilizado ali na embarcação, tinha que ter uma embarcação muito sólida, as provisões necessárias e o principal, a atenção máxima ali ao curso que foi traçado para que não se perdesse no meio das tempestades, da nebulosidade e até mesmo das criaturas fantásticas que o Netuno lançava a mão para tentar atrapalhar, para tentar por fim a viagem. Então tudo isso traz para a gente o entendimento daquilo que a gente precisa, O guerreiro tem que ter firmeza naquilo que foi traçado, tem que ter a visão, não pode perder o norte de jeito nenhum, o direcionamento. Então a nebulosidade vem nesse sentido da gente não enxergar muitas vezes que aquela atitude não está se distanciando daquilo que foi planejado, daquilo que a gente estruturou no passado e muito provavelmente vai resultar ali fazer com que a gente se perca no meio desse oceano quase infinito. Agora, quando a gente sabe trabalhar, por mais que seja esse aspecto agressivo do Netuno, dessa história que tem a ver com os gregos, Nós não somos gregos, nós usamos algo que vem da sabedoria humana, das tradições e tudo mais, não somente da grega, porque passou ali pelos romanos também, mas a gente absorve tudo isso como uma forma de entendimento. Mas nós não somos aquele povo, Aqui é diferente, a gente tem que assimilar isso
porque de alguma forma esses arquétipos, né, no imaginário popular, eles continuam bem vivos, então a gente observa mesmo a agressividade ali manifesta, muitas vezes com entorpecimento, né, com bebidas, com outros tipos de substâncias que inebriam, né, entorpecem ali a mente e faz com que o guerreiro se perca. A gente tem que ter um certo cuidado, porque nós não estamos repetindo exatamente a mesma história, mas de alguma forma ela continua a nos influenciar muito tempo depois dos gregos antigos, né? Então vale a pena entender também esse lado, como que a gente pode absorver, como a gente pode ir além de tudo isso. Vou até deixar um vídeo aqui que eu falei bastante sobre as energias de Netuno, foi no momento em que ele recuperou o movimento direto, mas vale a pena dar uma assistida, porque ali eu coloquei as histórias que envolvem essa consciência e tentando mostrar a natureza dele. Ou seja, quanto mais a gente se atentar para isso, melhor a gente vai trabalhar em nós esses potenciais e manifestar um pouco menos de confusão, talvez, aí no mundo, né? Por mais que isso seja uma grande pretensão, né, aqui do Astro Libertação, mas quem sabe a gente consiga impactar positivamente aí à medida com que a gente vai entendendo esses potenciais. Quem tem Netuno e Marte no mapa natal precisa de uma atenção especial para esse aspecto. Primeiro é preciso compreender se é uma quadratura, se é uma oposição, uma conjunção, que são energias mais fortes, né, que trazem os incômodos, os desafios, porque muitas vezes é dito que ali há uma sensibilidade muito forte na ação. Muita gente fala que às vezes é possível desenvolver uma percepção ativa, né? Até mesmo não só no sentido da mediunidade, mas de certa forma ativando essa faculdade humana que envolve a percepção do além, do invisível, por assim dizer, de forma ativa, ou seja, nas atitudes. Como traz esse aspecto principalmente de violência, é preciso trabalhar, porque muitas vezes se encontram pessoas que estão envolvidas em atividades de entorpecimento, de fuga, né, de escapismo através de substâncias diversas, por conta dessa força que tem para captar o invisível e agir nesse sentido. Às vezes o termo da mediunidade, mas isso vai muito para um lado só, né? Para o lado dos espíritas e tudo mais, quando na verdade isso é uma faculdade humana já muito trabalhada nas religiões de matriz africanas aqui no Brasil. Então vale atentar para isso, porque essa é uma energia muito forte, é um desafio que precisa ser trabalhado mediante auxílio, né? Entendendo muitas vezes ali a história familiar que envolve isso também. Muita coisa pode ter ligação com os ancestrais, então é muito importante olhar para esse lado. No ano passado, eu até tinha comentado, mas eu não quero entrar muito em detalhes, mas teve um caso ali no final do ano de um suicídio em que a pessoa tinha esse aspecto forte no mapa e foi no momento ali da ativação desse aspecto e que a pessoa infelizmente tirou a própria vida. É nesse sentido que é desafiador trabalhar com essa energia de Netuno-Marte e é preciso muito zelo e toda a atenção possível das ferramentas, de estar em ambientes seguros, de estar em ambientes em que as pessoas têm o suporte necessário, não sair fazendo a coisa de qualquer jeito, porque de fato esse é um aspecto que requer muito um certo cuidado ali para ser trabalhado. Então, se você não sabe se tem esse aspecto no mapa natal, o link está na descrição, me chama no Zap, marca sua consulta. Lembrando que eu tô para reajustar os valores, então aproveita esse período aí, porque eu não sei quanto tempo mais eu posso segurar os preços, né? Que precisam ser reajustados já tem um tempo, para compreender melhor e para trabalhar melhor em entendimento dessa energia que pode ajudar muito. Não é brincadeira, gente. Netuno e Marte, eu sempre falo, pode pegar todos os vídeos aqui no canal que envolvem esses dois, que eu sempre falo a mesma coisa. É agressivo, é violento, requer atenção, principalmente ali das ilusões, das fantasias, das miragens daquilo que está se fazendo. Então, às vezes, está achando que está ali
né, abrindo a percepção para um mundo completamente diferente quando está embarcando numa miragem, numa cilada, numa emboscada do próprio Netuno. Então, bem rapidinho, vamos às datas do ciclo para a gente se atentar, porque não é só isso, tem mais coisa ainda, né? A conjunção acontecendo agora no dia 29/4, o ciclo começa a se desenvolver, né? O crescimento das energias a partir do dia 3 de setembro, já o auge, a colheita, a oposição vai ficar para o dia 9 de agosto de 2025. E aí o grande detalhe é que a gente já tem a ativação neste dia, né, no dia 9 de agosto de 2025, da energia entre Netuno e Saturno. Não vai ficar exato, mas já começa a trabalhar essa energia no momento que encontra com Marte. E no momento em que o Marte fizer conjunção com o Netuno novamente e com o Saturno, né, eu tinha falado isso no vídeo do ciclo de Saturno e Marte, também vai ter a energia de Netuno envolvida. Então, como eu falei, né? Vamos trabalhar aí porque a gente já está se preparando para 2025, 2026. O ciclo vai começar a se fechar no dia 14 de dezembro de 2025. Então, momento ali que caminha para a finalização. Então, a gente tem um longo prazo para trabalhar. E a nova conjunção vai acontecer no dia 13 de abril de 2026. Neste período, a gente já vai ter a energia de Saturno e Netuno para 2026. Então, a gente já está trabalhando com isso e quanto mais a gente puder entender, melhor. Então, vamos dar uma olhada na mandala para ver quais os outros potenciais precisam ser considerados. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Então, essa é a mandala do momento em que Netuno e Marte formam um aspecto de conjunção, iniciando um novo ciclo, acontecendo no dia 29 de abril, às 1h30 da manhã do horário de Brasília. Mapa mais uma vez traçado aqui para contagem, de onde acompanha os movimentos dos astros, né? E aqui tá Netuno a 28 graus, conjunção Marte no signo de Peixes. Então, iniciando toda aquela história que eu contei, da agressividade, né, da violência que vem com esse aspecto. É um novo ciclo, a gente tem que se atentar para uma série de coisas, principalmente na forma como a gente se ilude para realizar, que é a força guerreira interior, a força de realização, né, nublada, entorpecida, né, enevoada pelo fantástico de Netuno, pela sensibilidade, por tudo aquilo que ele representa, pelos oceanos de possibilidades, né, de transcender as dificuldades, uma vez que a gente vai além das miragens, das ilusões, das fantasias. Então é muito importante considerar isso. Não somente isso, como o Netuno também no seu aspecto mais, digamos, negativo, quando a gente vai ativar. Veja bem, não estou dizendo que todo mundo vai experimentar da mesma forma. Tem gente que lida muito bem com essa questão do fantástico, do ilusório, né, do sonhador, da esfera do sonho. E não tem problema. A questão toda é quando se sonha, não faz, não age, não atua para realizar o sonho, fica só no mundo, né, do ilusório ali, do fantasioso, e quando é confrontado com a realidade, algo que vai ser constante em 2024 por conta de ser um ano de Saturno, né? Já falei isso outras vezes. Essa pessoa se frustra, ela se prostra, ela perde o chão, perde a força e não consegue mais recuperar, não consegue mais reunir os caquinhos de si para continuar movendo. Então é nesse sentido que as ilusões são, por assim dizer, um ponto de armadilha, né? Porque como é muito prazeroso, né? Não dá trabalho. Tem isso também, não dá trabalho. Sentar, imaginar a sua vida, como muita gente sugere na internet, né? Viva de sonhos, tem que ter sonhos, é os sonhos que te motivam, aquelas frases toda pronta lá, linda, maravilhosa. Mas quando a gente chega aqui, ó, com o Marte e o Netuno e fica só no sonho, o Marte é ação, né? Vamos lembrar, o Marte é realização, realizar a partir da ação. Então, se esse Marte fica só, ai, né, que bom, eu tô aqui fazendo, mas na realidade não tá fazendo. Na realidade,
as atitudes não estão acontecendo. Então constitui uma ilusão. E quando essa bolha estourar, vai doer, porque não tem outro jeito, né? A vida sempre tenta trazer a gente de volta. A vida é positiva nesse sentido sempre, né? Tenta trazer a gente de volta, mas a gente resiste. A gente quer o sonho, a gente quer aquilo que foi idealizado o tempo todo. E não é que a gente não possa sonhar. Não é isso. Dentro da forma como a sociedade se encontra atualmente, o sonho precisa ser muito, duplamente e triplamente amparado pelas atitudes, por aquilo que você vai fazer todo dia, de forma repetitiva até e de forma pragmática, para evitar a manifestação negativa dessas ilusões. Além do fato de Netuno lançar um arsenal de iscas, de armadilhas para capturar esse guerreiro, como eu falei lá no início. Então tem que ter uma atenção especial nesse sentido. E aí a gente vê também que o Marte caminhando para formar um sextil com Plutão, que vai acontecer após o dia 30, né, que é o dia que Marte vai ingressar em Áries, fazendo seu ano novo astrológico e começando uma nova jornada. Mas aqui, né, ele não zera os ciclos que ele começou com Netuno, com Saturno e até mesmo com Plutão. Então, a gente tem que continuar considerando a partir daí. Mas esse sextil pede também um empoderamento a partir daquilo que estava oculto, das limpezas, das purgas, de jogar fora tudo isso que carrega o campo da ação. A raiva é uma força de propulsão, de impulsão, né? De colocar a gente para movimentar e de fazer as coisas acontecerem. Só que ela também vem carregada de, né, questões negativas e ela precisa ser transmutada, limpada, purgada sempre, né? O campo de Marte, a força guerreira interior, porque às vezes essa setinha aqui que representa, né, que é dada por Marte, ele se perde nas inúmeras batalhas que ele quer travar. Então, às vezes, começou ali uma ação, já pula para outra e assim vai, né? É muito importante, então, fazer essas limpezas para que o negativo não cause ali um resíduo que vai ser explorado, de certa forma, para fazer com que o Netuno iluda, né, atraia esse Marte por um caminho de enganação e a partir dali ele se perca do rumo da ação. Aquilo que foi traçado, trocando em miúdos, aquilo que foi traçado deve ser realizado. O ascendente cai a 3 graus de Peixes, pedindo que a gente incorpore sensibilidade, empatia, compaixão, amor incondicional, que é representado pelo próprio Netuno. Só que aqui nesse caso, né, como a história da tradição grega carrega esse sentimento de vingança do Netuno, fica difícil falar que o Netuno nutre um amor incondicional por Marte. Então a gente tem que dobrar isso, né? Sempre compensar aquilo que a astrologia está mostrando para a gente a partir da sensibilidade, da intuição, do oceano quase infinito de possibilidades. Então, mais uma vez, é preciso manter o curso da forma como foi traçado. Lá no meio do céu, como bússola, né, como destino, aí aparece o signo de Sagitário, sugerindo que a gente faça a ampliação do horizonte, né, para esse campo da ação. Então, se muitas vezes está se sentindo perdida, não encontra o caminho, tudo está nublado, né, tá difícil enxergar além, é preciso atirar essa flecha. Atirar a flecha pode ser no sentido de mirar longe, né, ter uma meta, ter uma visão, como eu falei, seguir conforme o curso que foi traçado, acreditar naquilo que está sendo feito com entusiasmo, com o senso de aventura, de se arriscar a fazer essa travessia que do outro lado vai compensar. Mas aqui também é preciso ter atenção para não ficar míope, né, cego, uma vez que a gente está lidando já com essa força que tenta iludir a todo custo. E lá no meio do céu também está um signo que, quando a gente fica restrito demais aos horizontes, né, fica fechado demais, tende a cegueira, tende a miopia, a não enxergar as coisas como elas, né, com clareza. Então, o cheque aí, colocar o pé na própria realidade, pode ajudar nesse sentido. E é isso tudo que eu vejo nessa mandala. Espero que seja útil aí para esse início de ciclo, que a gente possa aproveitar todos esses potenciais. A mandala mostrou que não é somente também a energia de Netuno e Marte, mas tem um sextil com Plutão. Então requer limpezas, purgas e transformações das atitudes, do campo da ação, da raiva interior, né? Essa força que ainda não é tão compreendida, porque a gente tenta a todo custo sufocar, deixar em segundo plano e não aprende a lidar de forma positiva com esse campo
com essa energia da raiva. A oportunidade que a gente tem de fazer essa transformação ao longo desse ciclo, que vai até 2026, de certa forma a gente já trabalha o desenvolvimento para quando acontecer a conjunção entre Saturno e Netuno. Então vale a pena olhar para esse sentido. O que precisa ser purificado, né? A dificuldade da gente lidar com o Netuno é que ele não só engana, ilude, né? Atrai ali numa fantasia, numa miragem, num entorpecimento gostoso que faz a gente se perder, como também ele é invisível na forma de agir. Então a gente não detecta. Porém, a gente tem um sextil com Plutão em que a gente consegue identificar. O Plutão também é oculto, mas o oculto que a gente consegue perceber. Então, nas nossas atitudes, a gente tem a chance de purificar, de transformar, de fazer uma verdadeira transmutação da forma de agir, da nossa forma de ação, de como a gente causa ali o impacto no mundo, né? A nossa realização. O Marte é a força guerreira interior de cada um de nós e nesse sentido é como se fosse não só a espada muitas vezes que corta ali, que a gente empunha como um símbolo de força, mas também aquilo que a gente utiliza para alcançar nossos objetivos. É por isso que o Marte está muito relacionado ao trabalho em si, porque é a principal força, né, ou arma que a gente tem para melhorar a nossa condição. Mas tudo isso vai depender de como a gente vai lidar com a energia, né, enganadora do Netuno. Então vale a pena toda essa reflexão, porque não é brincadeira, né? A gente está vendo ali mais um ciclo que vai até 2026 e que no processo já encontra com a conjunção entre Saturno e Netuno. Então teve até gente me chamando a atenção, mas o ano de 2024 acabou de começar, mas já está falando de 2026. Não é porque eu quero, né? É porque a coisa já está em andamento. As peças estão sendo posicionadas nesse tabuleiro e a gente ainda não sabe bem como vai manifestar. Mas eu digo para vocês que se vocês observarem, né, sair um pouco dos barulhos, da bagunça que a mídia faz, vocês vão começar a perceber ali pouco a pouco como que as coisas estão sendo, né, direcionadas para essa conjunção entre Saturno e Netuno que promete mudar radicalmente a nossa sociedade. Promete iniciar uma mudança radical na nossa sociedade, melhor dizendo. Mas os indícios estão todos aí, né? E quem tem olhos que veja, porque a gente precisa ter uma atenção especial. Vocês que me acompanham aqui no canal já estão sabendo disso há bastante tempo, né? Até de outros astrólogos que já falaram há muito mais tempo do que eu, mas tudo bem. É assim mesmo que funciona, mas porque a gente tem que ter uma atenção especial a tudo que está acontecendo no mundo e o rumo que as coisas estão tomando em direção a 25, 26, não é brincadeira. Então é por isso que em 2024 a gente tem que continuar e vamos falar muito mais sobre 2026 ainda. Por fim, né, vamos traçar a rota, vamos usar aquela história que eu contei da navegação como uma forma da gente entender como lidar com Netuno, né? Então o curso tem que estar muito bem estabelecido, a rota também. As etapas precisam ser executadas, né, de forma minuciosa, uma por uma, porque essa é uma maneira da gente garantir que a gente não vai se perder nas ilusões, as fantasias ou mesmo na agressividade, que é o principal aspecto aqui dessa união de forças entre Netuno e Marte. A violência com que isso vem à tona, ela é notável, né? O Netuno tem uma ligação muito forte com a parte mística, né? E que envolve todas as religiões, a espiritualidade de uma forma geral. Então observe o quanto eventos agressivos acontecem nas proximidades dos aspectos, quando eles estão para ficar exatos. Dias antes, já começa a manifestar uma certa violência nesse sentido. Isso não está sendo brincadeira. Isso é um dos pontos, inclusive, que eu acho que vai ser muito mexido, muito trabalhado por Saturno e Netuno em 2026 aqui no Brasil, porque a gente está vendo um aumento da radicalidade, né, do radicalismo, do fundamentalismo religioso no país. Então a gente tem que atentar para tudo isso, mas o principal é a gente direcionar melhor essa energia da realização, firmando
com a força guerreira interior, com aquilo que a gente quer alcançar, sem perder o horizonte, né? Sem deixar que a nebulosidade atrapalhe o caminho. Então, uma vez traçada a rota, siga ela o mais fiel possível, né? Faça a checagem de onde você está sempre. Não perca o contato com a realidade, porque assim você vai conseguir trabalhar com outros aspectos, apesar de que com Marte e Netuno é mais desafiador, mas a fantasia, né, a imaginação ali que pode favorecer até mesmo a sensibilidade criativa e a percepção, né, essa intuição que muitas vezes é chamada de mediunidade, que nada mais é que uma faculdade humana e que pode ser trabalhada a partir dessa energia, se a gente souber desenvolver a consciência e ir além das ilusões e confusões e principalmente lidar com o aspecto violento que isso traz. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber mais sobre Netuno e Marte no mapa natal, o link tá na descrição para me chamar no zap, marcar sua consulta antes que eu aumente os preços e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.